Vamos observar as atividades dos anjos. Eles têm várias atividades. Uma delas, eles são guerreiros. Se nós observarmos em Josué, capítulo 5, versículo 13, em Jericó, Josué se prostra perante um anjo e ele aceita a adoração. Acreditamos que esse anjo é uma teofania, aparência visível de Jesus em forma de um anjo. E ele vai e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é lugar santo. E também em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a versículo 17, o servo de Eliseu, ali ele observa vários anjos para guerrear. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 23, a morte dos primogênitos ali do povo de Faraó. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 22, é o exterminador. Em Isaías 37, versículo 36, a morte de 185 mil assírios. Outra atividade dos anjos, ele transmite a vontade de Deus. Nós observarmos em Daniel 9, versículo 21 ao 22, Gabriel vem e traz a resposta a Daniel, né? Ele vence ali, vence a luta e vem trazer a resposta a Daniel. Zacarias 1:9 explicando a visão de Zacarias. Lucas 1:13, o nascimento de João Batista, mostrando que João Batista ia ser um precursor e mostra que ele ia ser um nazireu, né? Ia ali trazer uma palavra àquele povo que estava ali nas trevas e que brevemente veria o Messias. E ele ali mostra literalmente que o Messias era o escolhido. E ele então ali é o preparador para o Messias aparecer naquele tempo, há quase 2000 anos atrás. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 31, o nascimento de Jesus. O anjo vem também ali trazendo a vontade de Deus a Maria, dizendo a Maria que ela ia ser concebida pelo Espírito Santo e ia dar luz ao Senhor Jesus, que ele é o próprio Deus, e ela ia ser a bem-aventurada, e que ela ia dar luz ao menino, e ele era o Salvador, o Emanuel, quer dizer Deus conosco. Ele também fortalece aos amados de Deus. Se nós observarmos em Daniel capítulo 10, versículo 17 ao 19, ele anima Daniel. E também em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 5, versículo 5, 8, ele anima Elias. Aqui é umas atividades dos anjos. Protege aos obedientes. Ele também protege a igreja de Cristo. Aqueles que são obedientes, né? Claro que aquele que pertence à igreja do Senhor, os anjos estão para obedecer ao mandado de Deus. Eles protegem cada um. Daniel capítulo 3, versículo 24 ao 27, protege aqueles jovens da fornalha. Ele entra ali dentro da fornalha, esse anjo que nós observamos ali, literalmente observamos uma teofania também, tá? Em Daniel capítulo 6, versículo 22, ali o anjo fecha a boca dos leões. Em Atos 12, 6 ao 10, liberta Pedro da prisão. Se nós observarmos, Pedro pensa que é uma visão, mas quando ele sai, passa os portões, depois ele observa literalmente que é real. O anjo vai e desaparece dali, deixa só ele andando, ele acredita ali que ele teve ali uma libertação. E quem estava ali protegendo era o guardando, né, protegendo, né, era o anjo. E também observamos que ele protege seus pequenininhos, que fala lá em Mateus capítulo 18, versículo 10. Quais são esses pequenininhos, né? São os servos do Senhor. E protege também as nações. Em Daniel 10, versículo 13 ao versículo 21, mostra do 20 ao 21, vai mostrar que ele protege as nações. Acreditamos ali que é o protetor da nação de Israel, né? Então observamos também ele é envolvido no ministério da igreja. Observamos 1 Coríntios 11:10 em questão de culto, em 1 Timóteo 5:21 em questões da liderança da igreja. As atividades dos anjos. Nós temos muita atividade para os anjos. Ele louva constantemente ao Senhor. Se nós observarmos Isaías capítulo 6, versículo 3,
Apocalipse 5, versículo 11 ao versículo 12, ele louva constantemente ao nosso Deus. Essa triunidade, a Deus, Jesus e Espírito Santo, ele louva a essa essência de triunidade. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são glorificados, eles louvam os anjos a essa trindade que nós conhecemos como um único só Deus. Eles são trino na sua essência, né? Em pessoas, são três pessoas distintas. Ele protege e serve a Cristo. Se nós observarmos em Mateus capítulo 4, versículo 11, após a tentação, os anjos descem para servir ao nosso Senhor Jesus. Lucas 22, 43, antes da prisão. Nós observarmos também ali em Mateus capítulo 28, versículo 2 ao versículo 6, na ressurreição. Tá? Ele executa o juízo de Deus, é uma das atividades dos anjos. Em Gênesis 19, 1 e versículo 13, sobre Sodoma e Gomorra, ele vai executar o juízo ali, ele tira o povo e determina ali o juízo sobre aquela cidade. E 2 Samuel 24, 16, castigo contra Israel por causa do censo. Apocalipse 7, versículo 1, 8, verso 2, nós observamos ali literalmente o castigo, o juízo, vou usar assim, o juízo de Deus e sendo executado pelos anjos. Quais são os ministérios dos anjos? Tá? Em relação a Deus, ele presta adoração e louvor. Você observa isso em Apocalipse 5, 11, 12, Hebreus capítulo 1, versículo 6, Isaías capítulo 6, versículo 3, Salmo 113, versículo 20 e versículo 21. Executar a vontade de Deus, tá? Isso é o ministério dos anjos. Executa a vontade de Deus e presta adoração ao Senhor. Executar a vontade de Deus está em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Cuida e protege os fiéis, Salmo 34, 7. Pune os inimigos de Deus, Mateus 13, 50. Reunirão os eleitos de Deus na volta de Cristo, Mateus 24, versículo 30 ao versículo 31, Apocalipse 21, versículo 12. Ajudará no dia do juízo final, Mateus 13, 30, Mateus capítulo 13, versículo 30 ao 39. Amados, para nós podermos entender o ministério dos anjos, tá? Tem muitos outros versículos, mas aqui eu fiz algo resumido, ok? Em relação a Cristo, os anjos continua mostrando interesse pela pessoa e o ministério de Jesus, tá? Nós vamos observar isso na próxima aula, que nós possamos observar cada palavra que foi falada aqui sobre as atividades, o ministério. Nós observamos que os anjos, ele tem o seu ministério, tem as suas atividades,